A santa paz de Deus, meus irmãos do canal. Saudoso irmão Maurício deixou muita saudade na cidade de Mogi Guaçu, região de Mogi Guaçu. Nós temos o áudio aqui do saudoso irmão Maurício, uma pregação tremenda. O servo de Deus pregava, muitos, eu tenho certeza que vai chorar ao ouvir essa pregação, porque era um servo de Deus que gostava, né, irmão, de pregar, trabalhar para o nosso Deus, combateu um bom combate e hoje descansa nos braços do Senhor. Eu vou soltar aqui, irmão, a pregação do irmão Maurício Ferreira. Deus abençoe a todos, fica comigo até o fim. Jesus, percebendo, irmãos, que os seus discípulos, seus apóstolos estavam um tanto turbados pelo fato do Senhor ter dito a eles que ele deveria ir, ele iria para o Pai, e por um pouco de tempo eles não o veriam. Glória ao nome do Senhor. O Senhor então falou com eles, fez essa pregação para eles, pedindo a eles que não turbasse o coração, mas cresce em Deus, cresce também no Senhor. E na casa do Pai, na casa de Deus, havia muitas moradas, e o Senhor ia preparar lugar. Glória ao nome do Senhor. O Senhor já tinha dito para eles, já tinha falado com eles, que era necessário que o Senhor fosse. Não é? Porque se o Senhor não fosse, não prepararia um lugar. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos, vejam aqui, a missão de Cristo, irmãos, era muito necessária, uma missão maravilhosa, irmãos, porque Ele veio, segundo a palavra do Senhor, Ele veio para reconciliar tanto as coisas que estavam na terra, quanto as que estavam no céu. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos, imagina que aonde precisa de reconciliação, porque tem inimizade. Glória ao nome do Senhor, né, irmãos? Então o que diz a palavra do Senhor? Que Cristo veio reconciliar o mundo consigo mesmo, e em Deus, em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados também com Deus. Ele veio, reconciliou o mundo consigo mesmo, quer dizer, fez uma reconciliação conosco por meio da sua morte, e também, voltando para o Pai, reconciliou nós também com Deus. Glória ao nome do Senhor, porque havia inimizade, o homem estava caído, estava prostrado. Glória ao nome do Senhor. E era necessário que o Senhor fosse preparar o lugar, porque até então, irmãos, glória ao nome do Senhor, o nosso adversário, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos. Ele criou uma rebelião no céu, conseguiu arrastar a terça parte dos anjos, e olha que não são poucos, não dá para ter ideia, porque João, o apóstolo João, mesmo o apóstolo escreveu esse capítulo, na visão que teve do Apocalipse, ele disse: eu vi milhões de milhões, milhares de milhares de anjos. Então, imagine que a terça parte disso foi arrastada, foi assediada por Satanás e foi corrompido por ele e o acompanhou. Glória ao nome do Senhor. E quando é que Cristo nos preparou o lugar, irmãos? Quando Ele venceu Satanás. Vamos ouvir aqui no finalzinho aqui, o Senhor disse assim para os seus apóstolos: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. O príncipe do mundo, que é Satanás, aleluia, enquanto o Senhor não verteu o seu sangue no madeiro da cruz, não inspirou rendendo o espírito, não venceu a morte, o príncipe deste mundo, que é Satanás, retinha com ele as chaves da morte.
sua ressurreição, quando ressuscitou, ele compareceu, manifestou aos seus discípulos e disse: agora todo o poder me é dado, dos céus e da terra. Agora eu tenho as chaves da morte, está comigo. E venceu aquele que tinha o império da morte, que era Satanás. E o que diz a palavra acerca de Cristo, irmãos? Da vitória do Senhor. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, antiga serpente chamada Satanás e Diabo, e foi precipitado na terra. Foi jogado, o seu lugar não se achou mais lá. Aleluia. E o Senhor preparou-nos lugar, Ele foi preparar lugar. Glória ao nome do Senhor. E deixou aqui essa consolação, esse conforto para os seus apóstolos e a condição para que cada um deles pudesse, irmãos, também alcançar lugar lá em cima. E a condição é esta, não é segredo para nenhum de nós. A condição para termos o nosso lugar lá na glória de Deus, o Senhor deixou aqui. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa é a prova que alguém ama o Senhor, quando ele guarda os mandamentos de Cristo, quando ele guarda a palavra. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, glória ao nome do Senhor, vendo que alguém guarda os seus mandamentos, disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque a consolação deles, que era o Senhor, já estava prestes a cumprir a missão, estava prestes a ir embora. Eu vou, é necessário. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, disse o Senhor. Mas se ele morrer, dá muito fruto, então eu preciso ir. Mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, porque eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Glória ao nome do Senhor. Ele vos dará um Consolador que fique convosco para sempre. Eu não posso, eu preciso ir. Glória ao nome do Senhor. Preciso ir, porque na minha ressurreição, dizia o Senhor, aleluia, vocês terão a vida eterna. Ele foi o primeiro da ressurreição. Glória ao nome do Senhor. Na ressurreição de Cristo, Ele levantou o homem que estava caído, devolveu a esperança para os homens. Glória ao nome do Senhor. Mas eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um outro Consolador que fique para sempre convosco, a saber, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Glória a Deus. Olha, irmão, viu para quem que foi destinado o Espírito Santo de verdade? Glória ao nome do Senhor. Não está reservado no mundo. O mundo não pode receber. Por que não pode? Porque não conhece e também não fazem força para conhecer. Mas todos aqueles que correrem, se aproximarem do Senhor, com vontade de conhecer a Cristo, receberá também o Espírito Santo da graça. Esse Espírito de verdade, glória ao nome do Senhor, que fica para sempre conosco. Ô meu irmão, você pensa que você está sozinho? Pensa que está sozinho, que o Senhor te chamou e te abandonou no meio do caminho? De maneira nenhuma. Aleluia. Presta bem nesta palavra, e você vai saber que o Espírito Santo está de contigo. Glória a Deus. E o Senhor está conosco. Não estamos sozinhos não, irmão. Pode parecer, em algum momento de angústia, quando a prova é muito grande, nós não vemos o horizonte livre, aberto, pode parecer que estamos sozinhos. Glória ao nome do Senhor. Mas isso é pela fragilidade da nossa carne. Veja bem, o mundo não pode receber porque não vê. Nós também não vemos com esses olhos, mas nós vemos com os olhos da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Aleluia. Não enxergamos com esses olhos, mas nós sentimos ele em nós. Você não sente a presença de Deus? As coisas de Deus não tocam o
teu coração, ela não faz ferver o teu coração com palavras boas, com as coisas de Deus. As coisas do Senhor não tocam no teu íntimo. Aleluia. Toca. As coisas de Deus não faz latejar teu coração, a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Você não se alegra com os hinos, com as coisas do Senhor, com a palavra. Não tem prazer de estar na presença de Deus. As coisas do Senhor não fazem parte do teu viver. Mas, né? Glória ao nome do Senhor, ainda que seja fraquinho, mas tem uma força dentro de ti que te move para buscar o que é do Senhor, que te faz vir aqui na casa de Deus. Essa força que te move para estar aqui é o Espírito Santo do Senhor que está contigo. Aleluia. Ninguém pode dizer que Cristo é o Filho de Deus se não for pelo Espírito de Deus, disse o apóstolo João, uma das partes aqui. Não pode procurar. Ninguém pode dizer que Cristo não é o Filho de Deus, que Cristo é o Filho de Deus, senão pelo Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aleluia. Ainda um pouco e o mundo não me verá. Palavra da sua morte e da sua ressurreição, da sua subida ao céu, da sua ascensão. Glória ao nome do Senhor. E se ele não fosse, o Consolador não vinha. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha que comunhão. Cristo com o Pai. Aleluia. Irmãos, nós dele, ligado no Senhor, porque nessa nossa comunhão, quando recebemos o Senhor no coração, nós estamos nele, e ele em nós. Glória ao nome do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é aquele que sai pregoando por aí que é crente, que tem isso, que tem aquilo. Não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A prova de que alguém ama o Senhor é guardar a sua palavra. É ouvir a palavra de Deus e temer ela, e andar por ela, viver nela, guardado por ela, cercado pela palavra de Deus. Ele tem o mundo diante dos olhos, as vaidades do mundo estão ali, mas ele está cercado pela palavra, e a palavra de Deus não é pesada. Ô irmão, você acha a doutrina pesada? Você acha a doutrina pesada? Não é? Obedecer a doutrina, obedecer a palavra é um prazer. Tem consolação nisso, tem alegria nisso, tem virtude, glória ao nome do Senhor, tem recompensa. Já nessa vida já tem recompensa. Não é peso, não é pesado. O mandamento do Senhor não é pesado. Obedecer é uma alegria, é um prazer. Se falhamos em algum momento em alguma coisa, não é porque é pesado, é porque a nossa carne está carregando alguma coisa pesada, está levando para alguma coisa que não deveria levar. E nós estamos sempre nos pés do Senhor pedindo misericórdia, pedindo clemência, pedindo que Ele nos livre, que Ele nos limpe, que Ele nos ajuda. Não é isso, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu sou fraco, posso ser fraquinho, fraquinha, mas não reprova a palavra, não reprova a doutrina, não reprova a igreja. Glória ao nome do Senhor. Agora, quando alguém começa a igreja, é isso, a igreja é aqui, a doutrina é isso. Ele não ama o Senhor, não aprendeu a amar o Senhor. Não ama. Foi amado pelo Senhor, mas não ama. Não consegue amar o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Divide o amor dele com as coisas do mundo. Aí ama mais o mundo, mais as trevas do que a luz. E o que diz a palavra? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas todos quantos o receberam, aleluia, deu-lhes o poder para se tornarem
filhos de Deus. Meu Deus, glória a Deus. Viva a tua condição aqui na graça de Deus. Uma vez que você recebeu o Senhor Jesus Cristo no coração, você recebeu o poder para se tornar uma filha de Deus. Um filho de Deus. Recebeu o poder. Aleluia. Que poder é esse? Poder para vencer o mundo, para vencer o pecado. Isso vem de Deus. Essa força que nos mantém aqui nos moldes da graça. Glória ao nome do Senhor na forma da doutrina de Cristo, irmão. Ela vem do céu. Ela vem pela palavra, vem do céu para nós. Glória ao nome do Senhor. A força nossa, a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, é Ele nos segurando aqui dentro, é o Senhor nos circundando com a sua misericórdia, pura misericórdia de Deus. Não tem homem bom, não tem homem forte, não tem mulher perfeita. Aleluia. Tem homens e mulheres agraciados com a misericórdia de Deus. Aleluia. Perdoados por Ele. Estamos sendo levados, carregados pelo Senhor. É o Senhor que nos carrega, irmão. É o Senhor que está nos levando. Você acha que a força é tua? A força é de Deus em ti. É misericórdia de Deus. Ninguém sai de debaixo dela. Ninguém sai de debaixo da misericórdia de Deus. É pura vontade dele que nós estamos aqui. Só nos resta amá-lo até o fim, amar o Senhor, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. É natural. Se alguém ama o meu filho e quer bem o meu filho, faz bem para ele, é meu amigo também, entra na minha casa. Glória ao nome do Senhor. Pode entrar, tem entrada na minha casa agora aqui. Então aquele que Glória a Deus. me amar será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. Me manifestarei. Conhece o Senhor. Quem conhece o Senhor não fica sem Ele, não quer ir embora mais. O Senhor amado, bondoso, misericordioso, compassivo, aleluia, vive nos perdoando. Glória a Jesus, paciente conosco. Somos tão perfeitos, tão claros. Aleluia. Ah, irmã, dê glória a Deus. Que o Senhor abriu os teus olhos para conhecer esse Senhor. Que pena que alguém que divide a casa contigo, a cama contigo, não conseguiu enxergar esse Senhor tão bondoso e maravilhoso, né? Aleluia. Ignorou a bondade e o amor dele e não conseguiu caminhar contigo. Mas você está aqui lutando. Você está aqui buscando o Senhor. Aleluia. Você não vai perder o teu galardão. Você escolheu a melhor parte. Ninguém te tirará essa parte. Glória a Jesus Cristo. Alguém escolheu o mundo, alguém escolheu as vaidades, alguém escolheu o prazer carnal, alguém escolheu viver aqui, você escolheu viver lá em cima. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Alguém escolheu a riqueza da terra, você escolheu a riqueza do céu. A riqueza da terra acaba. Daqui a pouco a vida termina e acaba tudo, mas o que você escolheu, aleluia, ninguém tirará a tua parte. Aleluia. Termina os teus dias firmes na graça de Deus. Vai servindo o Senhor com alegria. Fica aqui dentro, aqui é o teu lugar. Não tira os teus pés daqui, não. Vai clamando, pedindo misericórdia. O Senhor vai te conduzir. Ele vai te ajudar, te dará a mão amiga. Não faltará o braço forte do Senhor para te guardar, para te defender, para te livrar, para te socorrer. Glória ao nome do Senhor. Para consolar a alma na hora da angústia. Glória a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Se alguém guardar a minha palavra, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu e o Pai, e meu Pai o amará. E viremos para Ele, e faremos dele morada. Oh, irmãos, glória a Jesus. Faremos dele morada. Nosso coração, nosso corpo
Por isso que precisamos guardar a palavra do Senhor, ser fiel a Deus e ter cuidado, irmãos, para que não seja destruído o templo e morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Por esta razão, o apóstolo Paulo escreveu numa das suas cartas, dizendo assim: portanto, seja conservado o corpo, o espírito e a alma. Aleluia. E alguém vai ter os três: corpo, espírito e alma, sim. Corpo e o espírito em junção com o corpo é a nossa alma. Glória ao nome do Senhor. O espírito do homem com a junção do corpo é a alma. Então seja conservado o corpo, o espírito e a alma, preservado, conservado. Glória ao nome do Senhor. Em outra parte escreveu o apóstolo Paulo: a luz que o Senhor me deu, se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que sois vós, Deus o destruirá. Vê o cuidado que o Senhor tem pelo seu templo? Aleluia! É aqui que ele mora, é aqui que ele habita. Glória ao nome do Senhor. Por isso que a palavra recomenda que não devemos fazer agravo ao Espírito Santo da graça, com o qual estamos selados para o dia da redenção. Aleluia! Recebemos o Espírito de verdade, o Espírito Santo Consolador, e devemos levá-lo conosco. Glória a Deus. E quando nós zelamos bem dele, nós temos cuidado com aquilo que nós falamos, temos cuidado da nossa palavra, somos prudentes, temos medo de pecar, de falar, temos medo de cometer torpezas que entristecem o Espírito Santo da graça. Existe aquele temor de Deus, temor da palavra do Senhor, irmãos, porque o Senhor prometeu, irmãos, na boca do profeta Isaías: eis para quem moverei a minha mão, para aquele que teme e treme da minha palavra. Glória ao nome do Senhor. Estenderei a minha mão para ele e o ajudarei. Tem temor de Deus aí, tem, né? A mão de Deus está estendida para te ajudar, para te defender. Glória ao nome do Senhor, para te livrar de algum mal. A mão do Senhor está estendida. Glória ao nome do Senhor. E não tem mal nenhum que chega na tua tenda. O Senhor te guardará. Glória a Deus. Vamos amar o Senhor cada vez mais. O amor está esfriando. Tem muitos que já esfriou, perderam a alegria e o prazer de vir na casa de Deus. Não tem mais alegria pelas coisas de Deus, tem alegria pelas coisas do mundo. Não se vê mais buscando as coisas do Senhor, mas vê ele lá fora, está lá celebrando, está lá numa festa, está lá num campo, está lá num cinema, está lá, vê ele na rua, feliz, contente. Deveria estar aqui feliz, dando glória a Deus, louvando o Senhor, glorificando a Deus, aleluia. Trocou de lugar, mas que Deus tenha piedade. Não os julguemos, oremos por eles, porque poderoso é o Senhor para soprar de novo e fazer reacender a chama da graça no coração. Porque é o Senhor que empobrece, é Ele que enriquece, é Ele que abate, é Ele que exalta, Ele vai descer da sepultura, vai subir dela. Glória ao nome do Senhor. Ele enriquece, Ele empobrece, Ele faz o que quer. Glória a Deus. Se Ele quiser pegar o fraco que está lá fora agora e fazer ele fortalecer, o Senhor faz e traz aqui. Glória ao nome do Senhor. A nós só resta clamar e pedir misericórdia para nós e para eles. Glória a Deus. Aleluia. E é tempo de restauração, é tempo de resgate de alma. Não julgue ninguém, não bota ninguém para fora e não ponha ninguém no inferno. Glória ao nome do Senhor. E não negue uma saudação para ninguém. Mas encontrei ele de short, sem camisa. Sauda ele com a paz. Aleluia, Jesus. Mas eu encontrei ela de calça comprida, com brinco, estava com pintura. Será que é crente ainda? Diga para ela: paz de Deus. Aleluia, Jesus. Estende a tua mão, mostra que você ainda ama ela. E que o Senhor ainda ama ele. Glória ao nome do Senhor. Aleluia.
passar um soldado ferido, caído ou machucado, não abandona ele não. E se você não possa carregar e trazer aqui na estalagem, e se ele consegue chegar aqui na casa de Deus, o Senhor tem remédio aqui. Glória a Jesus. Aqui o Senhor vai tentar azeite, o vinho vai desinfectar, glória ao Senhor, e vai curar as feridas dele. Ele foi assaltado no meio do caminho pelo salteador chamado Satanás e roubou dele as virtudes e as forças de servir a Deus. Mas se ele encontrar alguém que o coloca na cavalgadura e o traga aqui, põe nas costas, traz aqui. Aleluia, Jesus. Eu trouxe aqui, eu não sei se está morto, parece que respira ainda. Traz aqui, quem vai saber se está morto ou não é o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E nós não resta ajudar ninguém, irmãos, só abraçar, trazer. Aleluia. Se tiver que levar alguém nas costas até lá em cima, aleluia. Senhor, eu trouxe. Agora, se o Senhor quer colocar aí, o Senhor que sabe, mas eu trouxe até aqui. Está aqui, glória ao nome do Senhor. A palavra. Deus seja louvado. Amém. Juntos agora. Glória a Deus. Meus irmãos, levantou-se essa grande perseguição contra a igreja de Deus. Porque a palavra do Senhor ela tem que cumprir. Ela precisa cumprir na íntegra. Que a igreja é perseguida. Glória a Jesus. Será vencida. Glória ao nome do Senhor. Pode levantar e se levantar contra a igreja de Cristo. Ela prevalecerá. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque é a igreja de Cristo. É a esposa do Cordeiro. E o Senhor vela por ela, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Levantou essa perseguição. Herodes matou a espada Tiago, irmão de João. E viu que isso agradou os judeus. O povo se alegrou com isso. Glória ao nome do Senhor. E ele querendo ainda mais ganhar o povo, irmãos, tomado desse espírito de grandeza, isso custou-lhe a vida, custou muito caro. Seguindo a leitura, os irmãos vão encontrar que o Senhor o matou. Glória ao nome do Senhor. Comido de bichos, ele morreu, porque se engrandeceu, se alegrou de ter matado um servo de Deus, apóstolo. Glória ao nome do Senhor. E depois pensava em matar também a Pedro. Glória ao nome do Senhor. Mas cada um de nós nessa vida, irmãos, tem uma história. Cada um de nós temos o nosso cálice para beber. Glória ao nome do Senhor. Cada um tem uma partida de uma maneira. Cada um tem uma história, uma vida, uma missão. Glória ao nome do Senhor. A vida de Tiago, o Senhor quis que terminasse assim, morto a espada. Mas a de Pedro não. Estava lá preso, guardado por 16 soldados, 4 paternos, 16 soldados. E além dos guardas das 2, 3 portas, até sair na rua, trancadas, ele ainda estava preso num tronco, com 2 cadeias. Glória ao nome do Senhor. Mas o anjo do Senhor apareceu lá na prisão, porque a igreja fazia contínuamente. Aleluia, Jesus. A oração do povo de Deus, irmãos, move o céu. Glória a Deus. Glória a Jesus. O nome de Deus expanda o inferno. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o anjo do Senhor apareceu. O Senhor mandou seu anjo lá. Ouvindo a oração da igreja, o povo de Deus estava lá em casa, reunidos todos ali naquela casa, estavam orando a Deus por ele. Eles estavam muito tristes e Tiago já tinha sido morto. Agora, Herodes pensava em fazer o mesmo com o servo de Deus, com o apóstolo Pedro, no outro dia, fazendo apresentar perante o povo também para matar. E a igreja estava lá batendo, estava orando, estava clamando para o Senhor. Aleluia! Ouve o clamor do seu povo. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Não lembra que Daniel esteve 21 dias em jejum e oração, orando a Deus. Aleluia! Porque o anjo do Senhor estava vindo para trazer-lhe a revelação do acontecimento dos últimos dias. E Satanás se levantou contra o anjo para se opor a ele. Glória ao nome do Senhor. Mas
tuas orações, Aleluia, Jesus. as tuas palavras, Deus. Bendito. Desde o momento em que aplicaste o teu coração a humilhar-te perante o teu Deus e a invocar, Senhor, as tuas palavras são ouvidas. Glória ao Senhor. Homem muito desejado, Bendito nas alturas. foi chamado de homem muito desejado, porque ele aprendeu a se humilhar perante o Senhor. E é na oração que o cristão aprende a se humilhar diante de Deus. E é por isso que Deus tem te guardado, Deus tem te conservado. Aleluia, Senhor. É por causa da tua Glória a humilhação, Jesus. das tuas orações serem se humilhar diante de Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. É por isso que Deus tem te sustentado. Enquanto você se humilhar diante do Senhor e clamar a Ele, o Senhor te guardará. Aleluia. Demônio te arrancará. Aleluia, Jesus. Aleluia. Por qualquer dano que se levantar, ele cai. Glória ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. O anjo do Senhor chegou, ele era guardado, e sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Acendeu a luz do escuro, né? Glória ao nome do Senhor, resplandeceu uma luz. Mas os do guarda não viram nada, não era para eles. A visão de anjo não é para todos. Glória a Glória ao Jesus. nome do Senhor. É para aquele que ama a Deus, é para aquele que teme o Senhor. Aquele que teme a Deus é amado por Ele. Aleluia. Amou Jesus Cristo, Filho de Deus. Você é amado por Deus. As coisas de Deus estão no teu coração. Aleluia. Você é um homem amado por Deus, uma mulher amada de Deus. Pode o inimigo falar que Deus não está contigo, ele pode te atacar, investir contra ti, mas não acredite, ele é mentiroso desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade. O que manda é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E às vezes o inimigo afronta o cristão, fala, você é fraco, você ainda faz isso, você ainda faz aquilo. O Senhor não tem nada com ele, você também não tem nada com o inimigo. Nosso negócio é com o Senhor. Aleluia. O Senhor conhece o nosso coração, conhece o teu desejo, Ele sabe a força que você está aplicando, como você está buscando, clamando a Deus. Glória ao nome do Senhor. E saiba sem dúvida nenhuma, aleluia, no final da tua vida, o que faltar, o Senhor vai completar na te salvar. Glória a Deus. Aleluia, o importante é o Senhor ver o teu esforço, a tua insistência, a tua perseverança. É fraquinho, tem defeito, nem que não tem defeito aqui, irmão. Não enxerga de defeito, mas você está lutando, está buscando a Deus, ora todo dia, está na casa de Deus, clama ao Senhor, pede perdão. Aleluia, Jesus. Aleluia, o Senhor sabe aonde terminar com a força que não é mais, o Senhor vai completar. Amém, Senhor. O que vai completar é a misericórdia de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se até nós homens somos assim, até nós, né, que somos humanos, nos compadecemos, irmãos querem ver um exemplo. Às vezes está aqui um irmão candidato à música, ele está lutando, está esforçando, ele vai, né, perde escolinha, e passa o médico, aquele pouco conhecimento, ona, e chega uma hora que o recado chega e fala, irmão, vamos pôr esse irmão para oficializar, porque ele deu tudo o que ele tinha. Agora não dá mais, irmão. Agora não avança mais, não consegue. Mas ele é esforçado, ele não falta na escolinha, ele não perde culto, ele estuda, irmão, mas o conhecimento dele chegou no máximo. O que acontece quando acontece isso? O ministério chega para o encarregado e fala, irmão, Glória a Deus. agora é preciso oficializar ele já deu tudo, ele só consegue atingir até aí, não adianta apertar mais. E o regional fala, completa com a misericórdia, vamos oficializar ele, glória ao nome do Senhor. Assim é o Senhor conosco, irmão, glória ao nome do Senhor. Vai indo e vai lutando e vai esforçando. Os irmãos acham que os irmãos que Deus vai levando, eles já estavam perfeitos porque o Senhor levou? Não.
Eles lutaram, esforçaram e deram tudo que tinham. Quando o Senhor viu que dava para completar com a misericórdia, Ele voltava a Deus. O que diz a palavra de Deus? Em parte profetizamos, em parte conhecemos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, o Senhor completa e leva. Glória a Deus. Não é assim. Glória ao Senhor. Então não pare por causa da tua fraqueza, não desanima por causa da tua pouca força, não. Continua buscando a Deus, orando, esforçando, se humilhando nos pés do Senhor e sempre na casa de Deus. Glória a Deus. E no final, o que faltar é o Senhor que vai completar. Amém, Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Glória ao nome do Senhor. Não, irmãos. Glória a Deus. O anjo tocou na ilharga de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Glória a Deus. E caiu. Olha a virtude da palavra de Deus. Olha a virtude da palavra. Glória a Jesus. Deus é virtude. Glória a Deus. Aleluia. Tem virtude nessa palavra. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tem virtude do céu. Glória a Deus. Senhor, outra coisa Deus vai fazer hoje por essa palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluia. Está caindo muita prisão espiritual. Muita cadeia. Está caindo hoje. Aleluia. Pela força dessa palavra. Essa prisão espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Cada tira lá. Aleluia, Jesus. Espiritualmente você está numa prisão, está livre materialmente, fisicamente, mas espiritualmente você entrou aqui. Uma pressão, glória ao nome do Senhor, uma pressão tão grande que você não sabe de onde vem. Glória ao nome do Senhor, está tudo bem em casa, está mandando nada, mas uma prisão espiritual. Hoje é dia da tua libertação. Aleluia. Onde o Senhor põe o inimigo para você, para fugir do teu caminho. Glória ao nome do Senhor. Levanta-te. O Senhor te toca hoje aqui por essa palavra. Levanta. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Hoje o Senhor te arranca dessa prisão espiritual. Para você voltar e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Tiago vem te afirmar, dizendo que você não vai chegar até o fim. E você não vai conseguir dizer ao Senhor Pai. O Senhor prometeu que está conosco hoje e sempre até a consumação do século. E disse: não te deixarei nem te desampararei. Glória, glória. Levanta, caiu as cadeias. E disse o anjo: cinge e ata as suas alparcas. Ele podia fazer e fez. Calçou as alparcas, aleluia. É o que você está fazendo. Você congrega, você ora, você vem buscar a palavra. Glória ao nome do Senhor. É isso que você está fazendo, né? Você está calçando os teus pés na preparação do Evangelho da Paz. Está procurando revestir-te das coisas de Deus, da palavra do Senhor. E o Senhor mandou fazer, você está fazendo. Ele fez também. Levanta. Caiu as cadeias, só quem podia fazer era o Senhor. Caiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já está de pé, agora já está sem cadeia, você pode calçar a parte. Senhor Jesus. Você pode pôr a capa nas costas, põe a capa. Aleluia, Senhor. Aleluia. A porta que está lá na frente, precisa abrir, é o anjo que pode abrir. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E diz o Senhor: pode a caminho. Aleluia, Senhor. Porque as portas vão se abrir pela ordem da palavra. Aleluia, Jesus. Deus escancarou uma porta da tua vida hoje por essa palavra. Você vai passar. Você vai atravessar por meio dos espíritos e eles não vão te barrar. Glória a Deus. Glória a Porque Deus. o Senhor é a ordem da palavra. A tua vida estava travada até enquanto era a permissão de Deus. Glória ao nome do Senhor. Quando a palavra diz que chega de travar, agora é hora de destravar. Aleluia. A palavra de Deus destrava tudo. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Precisa destravar
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E quando chega o tempo de Deus abençoar alguém e livrar, irmão, não adianta, ninguém pode contra o Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, está aí. O anjo, Pedro seguia o anjo, não sabia que era real. Ele pensava que a obra era tão grandiosa que ele pensou que via uma visão. Aleluia. Até você mesmo vai duvidar. Aleluia, Senhor. Até você mesmo vai duvidar que seja real, que Deus vai fazer contigo. Amém, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Mas não duvida não, viu? É o Senhor. O Senhor vai aos teus olhos para enxergar que é o Senhor. Glória a Deus. Continua na tua humildade. Porque na humildade o Senhor vai continuar te abençoando. Glória ao nome do Senhor. Quando Pedro viu, irmão, que a última porta abriu e deu para a rua, aleluia, ele viu que era real. Glória ao nome do Senhor. Quando ele tornou assim, ele disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes, de tudo que o povo esperava. Agora eu sei, aleluia, pois tu saberás que é o Senhor trabalhando na tua vida. Glória ao nome do Senhor, porque o Senhor te colocou em alguns testes e você passou. Você foi aprovado, foi aprovado. Glória ao nome do Senhor. Andou a beira ali, o inimigo te ceifar, mas Deus te ama. Glória a E o Deus. Senhor te guardou. Glória a Deus.